Musiquinha boa, hoje a gente tá numa energia boa, música boa, de levinho, de mansinho. Terçou, né? De terça-feira ainda é início de semana, mas não dá pra ficar esperando muito pra semana acontecer, né? Então vai colocando aí seu trem a rodar, ok? Vamos juntos no Tá na Pauta com oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. E Prolar, administração e gestão de condomínios, é Prolar. Gente, já estamos com a live no Facebook, além, claro, do rádio 560M, 79.9 no FM, na Alexa, na aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br, mas agora também em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Grava o programa, depois ele sobe para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Passados os recados iniciais da missa, vamos começar com o Pablo Carlotto. Oi, Pablo, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Beverly. Tudo bem, né? Na medida do possível, com esse clima é abafado, às vezes tem um ventinho, tu olha pro céu, tu não enxerga o azulão que a gente sempre gostaria, o sol tá lá, não é ele que está tímido, é nós que estamos tímidos. Tu conhece aquela expressão, Pablo, tá bom, mas tá ruim? Tá bom. É mais ou menos assim que a gente tá, né? Hoje de manhã alguém me mandou uma foto do amanhecer, e o sol parece uma bolha de fogo, assim, né? Olha que Suspenso entre as bonito. nuvens e tal. Esse é um pouco do que a gente está vivendo, né? E temos que nos adaptar a essa nova realidade que está aí. É verdade. Não tem outra opção. Não tem não outra adianta opção. reclamar, não adianta fazer disso sinais dos tempos. Hoje de manhã alguém até me perguntou, mas Pablo, será os fins dos tempos? Eu falei algo e eu disse assim, ó, sim, é final dos tempos. Daquele tempo que a gente entendia de uma forma e estamos já vendo o mundo, os tempos de outra forma. E temos que nos adaptar a isso. Verdade. Nós conversávamos hoje de manhã, eu e o Rodrigo Fischer até aqui. Ele veio buscar um cafezinho, eu estava aqui no estúdio, nessa conversinha entre uma coisa e outra. E aí eu estava brincando com ele que a gente passa por dificuldades, a gente está assim, tá assado. E ele disse, sim, e parece que a gente está nos fins dos tempos, como você mencionou, pela questão do céu. Tem uma camada, né, dessas queimadas que fica entre o céu e entre essa área onde a gente está mais próximo da respiração. Então parece uma camada entre camadas de uma névoa densa das queimadas. E aí a gente diz, nossa, a gente passou por muitas coisas que parecem os fins dos tempos. A pandemia, quem diria? Que a gente chegou a pensar, eu vou passar dessa? Eu pensei, será que eu vou passar dessa ou não? Acho que todo mundo passou eu por acho esse que todo mundo, né? Qualquer dorzinha já ficava, lembra? Será já que ficava, será isso? que uma tosse diferente, meu Deus do céu, será que... E quantas vezes eu tentava, deitada, Pablo, na época da pandemia, verificar se eu estava fazendo o ciclo da respiração correta, porque tinha pessoas que tinham apóxia, né? Que era aquela falta de oxigênio feliz, né? A pessoa estava morrendo, estava dando tchau, indo para a luz, mas estava bem, porque estava só sem o oxigênio, então ela não percebia, né? Então, muitas vezes eu fiz isso e a gente ficou meio pirado, meio paranoico, depois a gente tenta se recuperar, e aí vem enchente, vem temporal, e aí vem chegando mais próximo. Esse ano chegou aqui em Caxias, em Galópolis, a gente viu pessoas conhecidas, chegou muito do lado da gente, se não chegou pra gente, para algumas pessoas aqui em Caxias, chegou. E o que eu quero dizer com tudo isso é que realmente parece os fins dos tempos, inaugurando uma era, Pablo, mais desafiadora. Uma era que exige de nós aquilo que a gente já sabia que é ser mais rápido, ser melhor, ser mais eficiente, ser mais bondoso, ser mais caridoso, usar melhor os nossos recursos, mas ao mesmo tempo surfar entre momentos difíceis, momentos alegres, sem perder a esperança em dias melhores. É a arte de viver, é a arte de viver. E como colocar isso para o nosso dia a dia? É um grande desafio. Veja bem, Bebe, tu citaste ali tantas coisas, né? E hoje, muitas dessas, a gente é bombardeado dia a dia. Se você está na TV, através das notícias. Se você está nas redes sociais, vai aparecer lá no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, vai aparecer sempre.
aquelas pessoas, aquelas organizações, aqueles influencers ou, enfim, opinadores de bancada e coisa assim, que vão colocando para a gente aspectos que talvez, se a gente não tiver uma análise um pouquinho mais criteriosa, a gente vai achando de fato que é o fim dos tempos. Ah, olha só os sinais daqui, olha os sinais dali. Ah, porque no Apocalipse diz que o final dos tempos será com muito fogo, então vem os incêndios, e aí você vai associando esses elementos. Então temos que cuidar muito, e como o Papa Francisco sempre nos despertou já desde o início desse ano, sendo o ano Peregrinos da Esperança, nós temos que levantar essa bandeira, Beverly. Seja você profissional da área que for, ou não profissional, mas uma pessoa que lê, uma pessoa atenta ao que está acontecendo no mundo, tem que encontrar razões para ter esperança, e não ficar engrossando as fileiras daquelas pessoas que ficam dizendo, ah, é o fim do mundo, ah, tá tudo perdido, ah, para que votar, para que fazer isso, por que se reunir, por que celebrar, por que lembrar que, eu não aguento mais de tanto bom dia de manhã cedo, é dos familiares, é dos amigos, mas que bom que lembraram de ti, certo? Digamos ali, ó, uma fagulha de esperança que bate no teu ombro, bate na tua retina e diz assim, ó, tem pessoas que se importam ainda contigo, porque não é ainda no popular, nós não temos ainda um sistema no WhatsApp de automatização para você mandar mensagem para as pessoas que tu querem só na força do pensamento ou por um robô que está ali fazendo. Mas o que eu quero dizer assim, ó, e entrando ali um pouco dentro do tema então para nós hoje, né, é veja bem, a gente vem desde os anos 90, eu diria, 80, 90, a gente vem numa crescente entendendo certas coisas que até então não era posto para nós. Vou dar 2 exemplos para ti. Uma delas é a questão das inteligências. Antes dos anos 90, você nascia inteligente ou não nascia inteligente. Depois dos anos 90, a gente começou a crescer na perspectiva das múltiplas inteligências, ao ponto de chegar hoje a falar sobre inteligência emocional, certo? E uma outra perspectiva é de que nós passamos, e estamos ainda, mas passamos por um reforço muito grande, assim, ó, de individualismo. Você tem que lutar pelos teus sonhos, lutar pelos seus ideais, você é isso, você é empreendedor de si mesmo, você é gestor de si mesmo, você é isso e tal, que hoje até já é teorizado como a sociedade do desempenho, e que leva à sociedade de outras nuances ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que talvez nos tempos de hoje, aí de repente com a pandemia aflorou mais ainda, para as pessoas olharem para o seu lado emocional, se sentirem como uma pessoa de emoções. E por isso que hoje tem bem mais pessoas falando das suas emoções ou se percebendo nas suas emoções e talvez se dando por conta, Beverly, e quem está nos acompanhando, não sei se não é uma questão de concordar, é uma questão de perspectiva, né, de um ponto de vista, é que talvez agora as pessoas estão percebendo de que ao longo da vida deviam ter administrado suas emoções, mas não aprenderam porque não foi colocado como perspectiva isso, de que o homem tem emoções, as mulheres têm emoções, a criança tem emoções, a pessoa de idade também tem as suas emoções e tem que ser trabalhadas. E hoje podemos até dizer que os nossos pets também têm suas emoções, certo? Quem cuida muito de plantas, assim como eu, também sabe que ela também tem um comportamento, vamos chamar assim, emocional, certo? E que nós temos que nos trabalhar nisso, certo? Eu fico um pouco preocupado de que nesse trabalhar as emoções, a gente tem N possibilidades de trabalhar. A gente pode dialogar com os amigos, pode dialogar com os familiares, a gente pode procurar profissionais da área que possam nos ajudar, a gente pode se trabalhar na dimensão espiritual em vista da parte emocional também, e não só, mas a gente tem que encontrar um jeito de se trabalhar as emoções no cotidiano, a cada momento. Não é só, eu tenho que cuidar das minhas emoções só na virada do ano, porque para mim é uma tristeza o Réveillon. Não. As festas de Natal com a família, para mim, é um desafio emocional muito grande. Se trabalhe
Busque. Por que acontece isso? Beverly do céu, está chegando o próximo dia do meu aniversário e eu não sei aonde colocar as mãos no dia do meu aniversário. Eu não sei o que dizer para as pessoas quando as pessoas dizem parabéns. Eu digo obrigado. Parabéns para você também, a outra nem está de aniversário, certo? Então, e é maravilhoso a gente, seres humanos, nós percebermos de que, dentre de tantas riquezas que o ser humano tem, uma delas se chama o campo das emoções. O campo das emoções. E tem que ser trabalhada, tem que ser trabalhada. Literatura tem para isso, livros tem para isso. Temos que criar, equacionar, como falava ali antes, como trabalhar isso no cotidiano, sem fazer com que isso agora vire a prioridade única. Porque tem pessoas que, quando se percebe que é digamos, uma potência imensa de emoções, agora resolve só trabalhar as emoções. Mas não pode. Tem um escritor italiano chamado Battista Mondin, que é dentro da antropologia filosófica, que ele coloca, e eu gosto muito da forma dele colocar, embora seja texto bem denso, ele coloca assim as dimensões humanas. E nós hoje temos que trabalhar. Quando se pensa em inteligências, e aí vem a inteligência emocional, a gente tem que saber de que o ser humano também tem diferentes dimensões e você não pode priorizar apenas uma. Você tem que encontrar uma forma de como trabalhar todas as dimensões, como trabalhar também todas as inteligências. Tu pode ter nascido ou se desenvolvido num contexto em que as tuas inteligências possa ser mais favorável uma ou outra, mas jamais pode dizer eu não consigo ou não tenho como desenvolver as outras inteligências. Hoje tem essa compreensão também, Beverly, que eu acho fabulosa. Você pode, através de estratégias, através de exercícios, através de atividades e tal, desenvolver outras inteligências. E também no campo das emoções, você não pode, no meu pensar, você não pode trabalhar só um aspecto emocional ou só as emoções, porque elas não são desvinculadas das tuas relações. As tuas emoções não são desvinculadas da tua forma de ver a sociedade. Hoje tem pessoas muito ansiosas, muito estressadas, muito isso, muito aquilo e tal, tudo é um sinal de que temos que trabalhar também as emoções, mas não só, porque a minha ansiedade pode não ser só de origem emocional. Pode ser também de compreensão de mundo, pode ser de tantas outras lacunas que a vida humana tem. O importante é a gente se perceber, ser no mundo e a cada dia conquistar o seu território interior também. Sabe? Eu estava vendo ontem, Beverly, alguns videozinhos através do YouTube, de que as pessoas hoje estão vivendo em bolhas de pensamento econômico, em bolhas de pensamento de sociedade, de como conquistar o seu espaço profissional e assim por diante. Só que existem também, Beverly, pessoas que estão vivendo em bolhas de visão de mundo completamente deturpada em relação à realidade, sabe? E gastando energia e somatizando de repente aspectos que depois vai bater lá no emocional, certo? Um exemplo, né? Por que eu vou estudar? Por que eu vou me dedicar a uma profissão se está tudo mudando e a profissão pela qual eu penso me preparar, de repente no futuro não vai mais existir? Então eu não vou. Só que, detalhe, no campo emocional também a gente aprende, Beverly, que as pessoas, quando você se trabalha em qualquer coisa do campo profissional, muitas habilidades e competências do campo profissional, elas se empregam para outras. O bom atendimento, o diálogo, aqueles valores, por exemplo, assim, que a gente chama do campo do profissional, né? De ser exato, de ser justo, de entregar na data certa, de encaminhar né? Porque hoje muitas profissões, elas não são, o profissional não é isolado, ele não faz tudo, ele depende de outros. Depende do fornecedor, depende de quem encaminha. Pensa, um médico, como é que ele vai tratar um cliente se o laboratório não faz os exames no devido tempo? Ou não encaminha, ou não faz. Um amigo meu, por exemplo, sofreu agora recentemente e está com um problema emocional agora. Por quê? Porque fez exames de imagem.
O exame de imagem aparecia o problema, mas a descrição dizia que não tinha problema. E depois, quando resolveu o problema com outro profissional, o profissional disse, mas há 1 ano aparece aqui nas imagens o teu problema. Como é que tu não resolveu? Que o loucura. Profissional que pegou o exame só leu Uhum. o que estava transcrito. Não deu uma conferida na imagem também. Para, tipo, questionar, olha, calma lá. Mas nem todo profissional está habilitado a isso, a olhar a imagem e a descrição. A maioria deles, no campo médico, só olha o que está a parte de baixo. Já vi casos assim também, dentro da psiquiatria, o psicólogo encaminhou um cliente para o psiquiatra não atendeu a pessoa, só leu o que o psicólogo transcreveu, quando na verdade deveria ter olhado para o Não cliente, viu a pessoa, né? ouvir a pessoa, de repente teria outros elementos ali e tal. Não, olha, pelo que está escrito aqui, você vai tomar isso, 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 isso. Uhum. É a medicina, entre aspas, da medicação, né? Claro, a gente não está aqui generalizando, Não, isso não, só acontece colocando, eventualmente, né? sim. E muitas vezes... Ainda bem, né? Porque daí ainda não, temos mundo, sim. né? Não, eu E ainda particularmente, temos mundo. sempre que vou numa consulta médica, a gente também tem o poder de escolha, a gente tem muitos profissionais E ouvir especialistas, uma né? segunda opinião. Isso. E isso se aplica, ouvir a Ou não segunda tem nem opinião em empatia, qualquer questão. Às vezes é um excelente profissional. Tô falando, a gente pegou o gancho, a gente não tá falando de Sim. médico, podia ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Às vezes não tem uma empatia. É bom, é um baita profissional, mas a gente não teve empatia. Sim. Procura uma outra pessoa, porque é isso, a gente tem que aprender a olhar para situações pensando pelas perspectivas que realmente são justas, corretas, que nos fazem bem, que vão garantir. É olhar com eficiência, é o olhar da eficiência, né? Para mim, o profissional médico que vai um ortopedista, vou dar um exemplo que me aconteceu, né? Um ortopedista, você fez lá o exame, quem vai fazer o exame é o radiologista. Aí você leva um exame de raio-x, por exemplo, para o teu ortopedista. Aí o ortopedista vai ler o resultado, porque a gente também lê, né? Hoje a gente abre e olha antes, mas aí muitas vezes o profissional médico vai olhar a imagem e vai dizer, não, mas isso aqui é isso, é aquilo. E eu vou contar um caso, Pablo, já que você contou, que é exatamente isso, né? A minha filha pequenininha, ela tinha uma imagem no raio-x, no fêmur. A gente acompanhou por 8 anos, Pablo. 8 anos. Eu até vou mencionar o Dr. Rodrigo Mantovani, que hoje mora nos Estados Unidos, não mora mais aqui. Atendeu minha filha até ela entrar na adolescência, 11, 12 anos. Desde pequenininha, 2 aninhos, 1 aninho e meio. Acompanhando. E cada vez que ele olhava, teve uma vez, olha só, que ele olhou a imagem e sabe o que ele disse? Não te preocupa, isso aqui é porque ela devia estar com o pezinho dobrado. Isso aqui indica porque o outro lado não tem, então não te preocupa. Então é realmente a experiência, é olhar, é checar, é conferir, e não era um erro do outro. Realmente tinha um motivo para que aquele resultado saísse assim ou assado, mas ele vinha acompanhando. E aí vem o papel da gente também, Pablo, que é tenha os seus profissionais. Né? Se você tem pessoas na tua lista de atendimentos, de coisas que você faz acompanhamento, tem essas pessoas, porque elas são referência. Às vezes você troca. Hoje a gente está também numa sociedade de múltiplas escolhas, que por outro lado, o lado negativo é esse, a gente pipoca. É o mais barato, o mais rápido, quem não sei o quê, quem não sei o que lá. E também não quero dizer que as pessoas não tenham seus motivos, mas é importante que a gente tenha profissionais que nos acompanhem, o médico da família, sabe? O seu geriatra a partir dos 40 anos de idade, o seu urologista, o seu ginecologista, seu cardiologista, pessoas que vão te acompanhar, Pablo, porque são pessoas que qualquer detalhezinho vai saber. Dentista, o teu dentista conhece a tua boca. E aí a gente vai naquele pacote mais promocional, né? O teu dentista conhece se você tá... esse é um momento em que você tá estressado demais, tá? E é por isso que está acontecendo essa quebra, essa fissura, sei lá o quê. Tem que ter pessoas, assim como na vida. Precisamos ter pessoas que sejam nossa rede de apoio, de amizade, rede, sabe? Isso é muito importante para o campo das emoções, Bebe. Quais são as tuas referências, certo? Referência de tranquilidade, de poder dialogar. Qual é a tua referência, por exemplo? Tenha você a idade que tiver. Qual é o teu amigo que tu sabe que tu pode
às vezes nem precisa ser longas tardes de conversa, longas noites de conversa. Não, às vezes é uma fração de tempo entre uma ida e outra no mercado, ou encontro no condomínio, ou tá chegando para um almoço de família ou de amigos e tu consegue conversar. Hoje estamos carentes disso, Bever. É você saber qual é o amigo que você pode contar sem você ficar dizendo para ele, você é o meu melhor amigo, sua melhor amiga. Não precisa disso, entende? De você saber de que você pode dialogar. Tem no universo religioso, Bever, da vida religiosa, de freis e de irmãs e tal, tudo, uma prática dentro da formação que se chama orientador espiritual. Que não é aquela pessoa que vai falar só do campo do espírito, só da religiosidade, só da espiritualidade. Não, é aquela pessoa que você consegue dialogar, consegue colocar, como se diz na expressão popular, as cartas na mesa. Certo? E nós, cada um de nós, Bever, tem um infinito de emoções, de sentimentos, de ideias, de pensamentos, de concepções, de elementos que às vezes entram em conflito dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E às vezes, e quase sempre, é necessário ser verbalizado. Não para que o outro saiba, é para que o teu próprio ser ouça da tua própria boca aquilo que você está sentindo, está passando. Então, por exemplo, às vezes tem conflitos emocionais que são na relação com o marido, ou com os tios, ou com os primos, ou até mesmo com o empregador, né, com o dono do negócio e tal. Quiçá a gente pudesse encontrar formas de abrir o jogo, de falar, entende? E não no sentido de, porque senão a gente, e o ser humano é maravilhoso nisso, vai encontrar uma piadinha, vai encontrar uma frasezinha, vai encontrar uma música, vai encontrar um post, né? Tentando dar uma aliviada nisso, vai que, né? E não, de repente até se faça de forma inconsciente, sabe? Colocar um status, né, no WhatsApp para ver se a outra pessoa se dá por conta, mas não é assim. Eu acho maravilhoso a capacidade, Pablo, de dizer. Diga, peça, precisa de ajuda, É peça. libertador, é libertador. É libertador. É libertador. E assim, a gente passa muitas Se não, horas. transcendente, sabe por quê? Nossa. Porque faz com que você diga assim, olha, tá aqui, Exato. entende? E você se lança, e de repente lança o outro também, para outras grandes maravilhas de possibilidades de convivência, de produção, enfim, do que for, porque a gente não nasceu para ficar preso. Até de empatia, porque muitas vezes a gente, ia mencionar que a gente passa muitas horas no trabalho, né, Pablo? Muitas horas no trabalho. Muitas horas. E é inadmissível que a gente não possa, não quero dizer que as pessoas tenham que nos ajudar, né, como colegas, a fazer coisas da nossa vida, não é desse campo. Mas muitas vezes a gente tá ou tenso, ou não dormiu, ou sei lá, cuidou do bebê a noite inteira. Eu não sei, mil coisas que acontecem na vida das pessoas, tá passando por um momento difícil, e você poder dizer pro seu colega, pros seus colegas, olha, eu não estou bem, estou numa situação assim, porque as pessoas vão tomar cuidado em como elas vão falar com você, e se não tomarem, bom, daí tá na conta delas, né, Pablo? Mas você fez a sua parte. A gente às vezes fica num mundo querendo que os outros adivinhem o que nós estamos passando. Eles não têm bola de cristal, né, Pablo? Então, acho que um primeiro passo para a gente lidar com as emoções, eu não sei se o nome disso é inteligência emocional, amadurecimento, não sei o nome, não sei o rótulo que bota nisso, mas o primeiro passo para a gente lidar com as nossas emoções, primeiro é reconhecer, é saber, é isso que eu estou sentindo? É raiva, é cansaço, é ódio, é dor, é tristeza, é frustração? O que que é? Dê nome, procure dar nome e expresse para quem está perto de você que aquilo está acontecendo com você. Primeiro, se você tiver uma cara feia, porque a gente faz às vezes, né, Pablo? Tô com raiva, a cara da gente fica, parece nossa, parece um dinossauro. Olha a sobrancelha e as rugas. As ruguinhas também se juntam, aplaudem ou ficam nervosas. Ou então você diz de forma delicada, querido, e a pessoa, mas tá ali, né? E aí a pessoa... a pessoa fica, nossa, que irônico. E você não quer ser irônico, você está tentando se controlar, né, Pablo? Então, reconhecer, dizer se possível. Sei que nem todo lugar vai permitir que se diga, mas onde permite, por que não, né, Pablo? Eu acho que é uma tentativa também de criar espaço para isso, certo? Boa. E as emoções a gente, Beverly, também tem que compreender de que se a gente não sabe lidar com emoções negativas, raiva, inveja, dor, angústia e tal, tudo, também não estamos
completamente habilitados a trabalhar com as emoções boas. O sucesso, a alegria, a felicidade e tal. O que me preocupa um pouco é, Beverly, que nós hoje, no campo das emoções, também temos o universo das drogas lícitas e ilícitas, certo? Então, eu vou beber para esquecer. Eu vou beber para que o tempo passe mais rápido. Eu vou tomar, em vez de tomar um, tomo 2, 3, 4 remedinhos para dormir mais rápido, porque eu não me aguento ficar pensando sobre isso, aquilo, porque o meu cérebro está cozinhando em banho-maria, aquela questão, aquela outra. E eu vejo, Beverly, que hoje já se percebe o que já existia antes, que tem pessoas que também têm que se tratar diante do sucesso. Vejam quantos cantores e quantos influencers, assim, tem que dar uma parada na sua vida de sucesso, de grandes eventos, e vai para cá e vai para lá, tirar 1 mês, 2 meses, 1 ano, certo? Por quê? Porque não sabe também trabalhar essas emoções fortes de sucesso, de realização, disso, daquilo. Então nós temos que cuidar também desse lado, e não colocar só emoções. Claro. Eu estou lendo agora, mas é aquelas leituras que requerem estudo. Eu adquiri uma coleção, são 3 livros, que faz um registro histórico. É diferente, muitos autores escrevendo essa coleção. Como foi entendido e como foi vivenciado as emoções ao longo da história. Ao longo da história. E é uma obra maravilhosa que eu sonhei e digo, esses dias, né, lendo daqui, lendo dali, eu disse, meu Deus do céu, nós, em pleno 2024, quando a gente ousa falar em emoções, mas percebe de que a história da humanidade também tem muitas emoções. No calor das emoções, muitas coisas boas foram feitas, mas no calor das emoções também muitas coisas erradas e tristes, negativas, né? E tal, que foram feitas, tanto no universo particular do indivíduo, quanto no universo coletivo da sociedade, quer por pessoas que estavam no poder, quer por pessoas que eram tidas como artistas, como isso, como aquilo. Olha, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, Beverly, pensa, a música clássica, certo? Duvido que uma pessoa que tem um bom ouvido, ouvindo música clássica, não desperte as emoções. Por quê? Foi feito com muita emoção. Foi pensada, foi arquitetada, foi num outro tempo e tal, tudo. Então, da música à literatura, da pintura à arquitetura, a gente vê muito das emoções. Que lindo isso. Gente, são 11h33. Eu vou fazer um combinado com o Pablo. A gente está terminando os programas um pouco mais cedo, né? Em função do horário eleitoral gratuito em rádio e televisão. Então, a gente termina 10 para meio-dia, ok? Eu vou fazer um intervalo, Pablo. A gente volta. Tem vários ouvintes participando. A gente volta com eles. Pode ser? Pode. Ok, então. Vamos para o intervalo bem rapidinho. Na sequência, já estamos de volta. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Conheça os candidatos a vereador do União Brasil que estão com Adiló Nespolo. Renato Nunes, 44123. Marisa, 44246. Edson Zada, 44223. Angelina de Jesus Ferreira, 44444. Quero transformar Caxias com propostas inovadoras. Vote 44.000 Isabela Silveira. Adroaldo Silva, 44174. 45. 11h34. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 25 graus.
Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. Prepara o chimarrão e embarque com a gente numa tarde de tradição e cultura. Neste sábado, dia 14, das 2 às 6 da tarde, junte-se ao comunicador Gilmar Ferreira nos programas Em Alta e Te Aproxega, diretamente do Rancho da Amizade, nos pavilhões da Festa da Uva. Sintonize na tua rádio São Francisco e viva a verdadeira essência da Semana Farroupilha. Patrocínio Visia Ótica, Retificadora Caxiense, Sorvelândia, Ouro Fértil, Erva Mate Cristalina e Eiffel Citroën. Receber e compartilhar informações checadas e apuradas com seriedade é sempre importante. Ainda mais num ano eleitoral. No Brasil, ninguém compartilha notícias melhor que o jornalismo das nossas rádios. Confiança vem com o tempo. As emissoras de rádio trabalham para informar você e sua família com fatos reais. Uma campanha Aberte, Abratel. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Sou Denise Pessoa, mãe, arquiteta e urbanista e candidata a prefeita de Caxias. A educação é a base sobre a qual se constrói a prosperidade de uma sociedade. Por isso, junto com o Alceu, o prefeito que mais construiu escolas, vamos dar prioridade à educação das nossas crianças. Vamos ampliar progressivamente as vagas em tempo integral, para melhorar a aprendizagem e garantir a segurança para as crianças e jovens. Coligação União e Mais Ação por Caxias, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, PDT, Federação Pessoal, Rede Avante. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. De volta, 11 horas 37 minutos, programa Tá na Pauta. Hoje nós estamos conversando sobre emoções, né? Se a gente deve soltar, deve segurar. Pablo Carlotto está com a gente, né? Ele que é professor de carreira, coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos e batendo esse papo, assim, franco, aberto e os ouvintes participando. Eu já vou fazer uma pergunta, enquanto o Pablo amadurece a resposta, eu vou colocar os ouvintes, tá? A pergunta é essa, a gente deve segurar, Pablo, no teu entendimento, porque até aqui a gente vinha muito com isso. Tinha aquela frase que dizia, dentro de mim mora um lobo e um cordeiro. Vai prevalecer aquele que eu deixar vir, aquele que eu alimento, né? Então tinha muito o conceito embutido nessa frase, esse provérbio, esse pensamento, que marca um tempo, marca uma parte da história, dizendo, você tem que dominar. Você tem que esconder um lado e deixar o outro, negar um para que o outro possa prevalecer. Será que hoje a gente entende assim? Analisa aí, enquanto isso eu vou botar os ouvintes, tá? Eu tenho o Charles que mandou áudio, então eu vou desligar os nossos microfones para a gente escutar o Charles aqui. Ou não, agora sim, vamos ver. Olá, Pablo, Beverly. Eu não diria o fim dos tempos, eu diria o começo de novos tempos. Entendeu? Eu penso assim, a gente está vivendo, principalmente questões climáticas, né, cada vez mais incisivas, né? Tivemos uma enchente catastrófica, agora estamos com seca, né, que também é devastadora. As queimadas, a culpa é do homem, isso é inevitável falar, né? Mas isso vai cada vez mais, aí a gente vê essas questões, né? Enchentes constantes, secas constantes, e cada vez o intervalo entre uma e outra é que vai ser menor, né? E isso assusta muito a gente. Abraço.
E mais importante, não devemos deixar de acreditar. Acreditar e confiar sempre. Bacana, o Charles comentou aqui, o Daniel Betti está com a gente também, o Pedro Ivan, que é um baita de um pensador, também diz: oi, Pablo, Beverly, fim dos tempos, os movimentos sociais que nos impelem a uma ideia de final, e o que o Pablo menciona sobre a inteligência emocional e dialogando com pessoas, percebesse uma ausência total desse lado da inteligência emocional. Citando Nietzsche, humano demasiadamente humano. Bela pauta, muito obrigada. Pedro Ivan, do Panassolo. A Lúcia, do bairro Rio Branco, ela diz: oi, Beverly, olha como estava o sol hoje de manhã. Ela fez aquela bola de fogo que você falou, né? Muito triste, poderia convidar um oftalmologista para nos orientar? Claro, vou fazer isso aqui sim, para a gente poder, nessa coisa de olhar para o sol. O Ademar Roberto Sebento, cinquentenários. Oi, gente, que dupla interessante. Continue nos brindando com essas oportunas reflexões, diz o Ademar Roberto Sebento, querido mesmo. Pablo. Olha, Bever, vamos partir de uma, digamos assim, de uma historinha, de um elemento que, para chegar lá, tá? Enche bem um balão, certo? E estoure. Vai dar aquele barulhão, certo? Enche bem o balão, mas deixe sair o ar aos poucos. Solta o balão, sem dar o nó lá em cima, solta. Também faz barulho, certo? Então, na questão das emoções, se você solta, segura demais, e só vou soltar no final de semana porque sextou, aí agora vou soltar as emoções com bebida junto, com não sei o quê, vai fazer estragos. Então, se você não trabalhou as suas emoções durante a semana, não é na sexta-noite ou no rolê aleatório do final de semana que você vai trabalhar as suas emoções. Então, tem que ser trabalhado dia a dia. A cada dia, o necessário para ser trabalhado. E não é só as emoções, tudo na vida. Eu faço um desafio para todo mundo que está nos acompanhando. Faça uma experiência de 14 dias. Um livro, né? O simples ato, Beverly, você ao deitar, faz as tuas orações ou não, conforme os teus hábitos, mas não durma sem antes fazer uma memória de tudo o que você passou durante o dia. Com quem você viu, a rua que você passou, os diálogos que você teve. É claro, no primeiro dia você vai ter dificuldade de fazer isso. Que filme assistiu, que sentimentos despertou, que frase você leu na internet, qual a frase que chamou a atenção durante o dia e que você lembra. E vai fazendo o filme do teu dia, daquele dia, antes de você repousar. É uma das formas de você trabalhar. É uma das formas de você tomar consciência. Porque às vezes dizem assim, para você trabalhar as emoções, você tem que dizer e jogar na cara do outro, porque você é empoderado. Não. Às vezes, o trabalhar as emoções é você se dar por conta que você sentiu raiva daquela pessoa que ultrapassou você no trânsito, que de repente você estava lá assim, querendo passar a rua, mas o pedestre estava mais ansioso que você, não esperou o sinal verde e ele foi e você achava que ainda tinha uma fração de segundo para conseguir vencer a sinaleira que já estava a ponto de fechar. E você fica ali nervoso, ou tu chegou na farmácia ou em qualquer lugar, pela tua idade você achava que tinha prioridade de ser atendido, mas não foi porque uma outra pessoa de repente estava ali esperando e você fica com aquela coisinha assim lá dentro que te aperta e tu diz, agora eu vou chutar o pau da barraca aqui, quero ver o que vai dar porque eu estou trabalhando as minhas emoções. Não, às vezes é simplesmente se dar por conta disso. Certo? Uhum. Ou então tu tá ali engasgado, aquele nó na garganta já há um mês para dizer uma baita de um palavrão pro teu chefe. Não, se dê por conta, mas por que eu tô com esse nó? Por que de fato está acontecendo isso comigo? Porque às vezes, e isso é bom que todo mundo saiba, que ao ser humano é dado a possibilidade de você racionalizar, de você se perceber, de você redimensionar, de você querer pensar e o ponto de vista do outro, e o aspecto do outro, certo? Porque no nosso lado animal das emoções pode dizer, reaja. O nosso lado humano diz, pense, repense. O que tu pode fazer agora, o que tu pode fazer amanhã. Mas não pode deixar
tudo para amanhã, porque senão vai, estufando, daqui a pouco um nada, ou um quase nada, pode fazer você estourar e fazer um estrago danado em você, porque o balão se esfacela, vai pedacinho para tudo quanto é lado, além de provocar o barulho. Certo? E agride os tímpanos do outro. Se eu puder contribuir também, Pablo, com o meu olhar sobre o que você está dizendo, é tudo isso que você falou, que é o humano, é ponderar, é pensar, é racionalizar, é transcender, é entender, mas também depois agir. Me parece que nós estamos vivendo um momento histórico, Pablo, posso estar equivocada, mas acredito sinceramente que esse é um momento histórico que exige já um passo a mais, que é reconhecer, sentir, racionalizar, pensar, mas também agir, porque me parece que até aqui a gente veio assim. A gente ou fazia uma coisa ou fazia outra, mas não dava um passo à frente, que é o passo à frente, é o que eu faço com o que ficou, depurar, o passo né? anterior. E sim, certamente. Para não ficar uma coisa inconsequente, sim, total. Ficar uma coisa que depois você vai numa avalanche de situações que tu não consegue mais não tem o que conta. fazer, mas na alquimia da vida, talvez a alquimia é essa, né? O que você processa fica um resíduo. Sim. Aquilo que ficou como resíduo, o que você faz com aquele resíduo? E esse me parece ser um... Eu acredito, eu entendo o que você quer dizer. Você quer dizer que a gente nem chegou nessa fase, né? De conseguir reconhecer e depois humanizar, racionalizando, pensando, decidindo. Mas talvez algumas pessoas já começaram. Sim. E essas pessoas vão inaugurar um novo tempo. Exato. E quando se inaugura um novo tempo, é a mesma coisa que o caminho da roça. Quando alguém fez o primeiro caminho da roça, todo mundo em algum momento vai encontrar a roça, porque o caminho já está feito. Exato, e o mundo de hoje precisa disso, Beverly. Pessoas que façam isso de uma forma urgente, sabe por quê? Porque senão, e essas pessoas, elas poderão daqui a pouco dizer sem palavras, mas com as suas atitudes, com o seu olhar, com a sua forma de se expressar, de que além da montanha continua o horizonte. Uhum. E tem muitas pessoas tão cabisbaixas que não conseguem levantar o olhar e perceber que além da montanha, além das montanhas, existe ainda grandes possibilidades de você viver amores novos, obviamente emoções novas, de repente uma outra profissão, de repente um outro relacionamento com outra pessoa, porque tem muitas pessoas hoje tão de cabeça baixa, não só física, porque está olhando o tempo todo para o celular, mas também no campo das ideias, dos conceitos, da percepção de vida, e aí faz com que as emoções estejam amarradas lá no calcanhar, quando na verdade elas devem estar amarradas nas tuas asas. Ai, que lindo isso, Pablo. Poético, muito bonito, né? poético. A Salete Gonçalves, nossa, meus amores queridos, que dupla que eu adoro. Um abraço para Salete Gonçalves. Pablo, você falou sobre o exercício da noite. Eu tenho ouvido muitos autores, gente, em áreas diferentes, que me chama a atenção, em áreas diferentes. Desde a filosofia, da psicologia, da área da saúde, da medicina, que vem falando exatamente a mesma coisa que você está dizendo agora. São áreas que começam a conversar dizendo a mesma coisa, que é ao dormir, faça A, B, C, higiene do sono, já tem nome. Tem outros que falam sobre fazer o caminho inverso que você fez no seu dia para formar na sua psique uma impressão melhor das coisas que deverão ficar na sua memória. Enfim, ponto. Não quero entrar nesses detalhes todos, porque me parece que isso é um fato, né? Quando todo mundo começa a falar em várias áreas, sim, de forma científica, porque isso é um fato. Eu apenas quero, no meu leigo conhecimento, na minha leiga experiência, acrescentar que, se possível, dentro de tudo isso que você faça como exercício, faça também pazes consigo e faça pazes com a vida antes de dormir. Me parece que a gente está muito fechando os nossos dias, uma jornada, Pablo, que se encerra quando a gente fecha os olhos e dorme. É assim que a gente avalia quando uma jornada do dia encerra, né? Quando a gente vai dormir. Então, se for nesse momento da sua jornada de dia, não deixe de tentar, ao menos, fazer as pazes com você e pazes com a vida. E fazer as pazes passa por tudo, né, Pablo? Passa por, se for o caso, DR que seja, se for o caso de permissões, se autorizar algumas coisas que faça. Eu não sei quais são as coisas de cada um, mas eu noto que nós estamos briguentos demais. Reativos demais. Porque brigamos conosco mesmo e com a vida. Não estamos em paz e daí
Faça as pazes, né? Proclamamos Consigo. guerra com o outro. E com a vida. Tem uma questão no campo das emoções que eu acho fenomenal, não me lembro o autor agora, mas são os espanhóis junto com os mexicanos que tem algumas linhas assim que pensam sobre a educação e a educação das emoções. E aí tem um autor que fala sobre, quando fala assim sobre você se dar por conta das tuas emoções, cuidar duas questões básicas do campo das emoções que se chama imaginação e fantasia. Certo? Então, o que você passou durante o dia e você faz essa memória, tenta observar o que foi imaginação e o que foi fantasia. Porque às vezes a gente alimenta uma imaginação, imaginei que, certo? E eu fantasio o quê? E aí, quando nós temos hoje muitas lacunas na nossa vida, certo? Afetivas, psíquicas, profissionais, e e tal, tudo, a gente no frigir dos ovos ali, se a gente coloca muita imaginação, muita fantasia desajustada da realidade, é um caminho da insanidade. Agora, quando você instrumentaliza, não seria o termo, mas você coloca a imaginação e a fantasia ao seu favor, pode ser um motor de propulsão para você conquistar as coisas que você quer, mas não necessariamente do ter, mas do ser. Que maravilha. Só para quem ficou pensando, né, qual a diferença entre imaginação e fantasia, para facilitar, imaginação é a capacidade de criar mentalmente imagens, ideias e sentimentos que não existem ainda na realidade, mas que poderiam, né? Enquanto a fantasia é a imposição de uma falsidade na realidade. Bacana a gente Então imagina quando entender, as duas né? estão juntas. Que ainda é diferente de criatividade, é outra coisa. E elas são vistas, olha, geralmente quando se fala em imaginação e fantasia, a gente joga lá para o mundo infantil, certo? Mas na verdade é um potencial, uma capacidade humana que você pode desenvolver para o resto da vida, tanto aí que estão os livros aí, tanto aí que estão aí os seriados, tanto aí que estão uma série de coisas, entende? Mas a gente tem que se trabalhar como algo que vem para acrescentar, para promover, para te jogar para a transcendência e não para te escravizar. Pablo, quero agradecer a sua presença, para acabar o programa. Um abraço. Um grande abraço. Mas foi bom, né? Tá? Eu só queria mandar um abraço muito grande para Zuleika, uma amiga minha aqui do bairro de Lourdes, que voltou da sua longa jornada de quase um ano vivendo lá na Nova Zelândia, junto com os filhos e os netos. Seja bem-vinda, Zuleika, de volta. Um abraço, Pablito. Um gente, grande abraço. Esse conteúdo fica em vídeos no Facebook, já estou levantando ele também